Seja bem-vindo então à nossa live número 5. Meu nome é Daniela, eu sou esposa do Anderson, mãe do Bruno de 14 anos, mãe da Carol de 11. Sou mãe homeschooler, né, há 3 anos e meio aproximadamente. E meus dois filhos, nossos dois filhos, eles são filhos por adoção. E eu gosto de falar isso porque às vezes alguém tem o interesse de falar sobre adoção, então elas chegam até mim por conta desse assunto, né? Então eu não escondo, né? E antes falo sobre o assunto para que a gente possa conversar mais. E também nós estamos aqui, né, para mais uma DR educacional. É uma DR sim, porque muita gente tem essa situação, essa questão, né, em pauta, e sempre que a pessoa fica sabendo a respeito do homeschool que nós praticamos, eu como mãe homeschooler, as pessoas perguntam para mim, como é a sua rotina, né, de ensino em casa, como funciona a rotina de um homeschooler, as famílias elas têm um cronograma comum entre elas, ou cada uma faz de um jeito, como que as coisas funcionam, né, no homeschool. Então essa live eu creio que ela é importante tanto para quem faz homeschool já, que já tem a sua rotina estabelecida, para que a gente possa trocar ideias, né? Eu acho que essa troca é muito importante para que a gente possa fazer alguns ajustes, afinal de contas, todo mundo está aprendendo, né? Eu, em 3 anos e meio de homeschool, eu tenho aprendido a cada dia, né? É algo que vai ali, a gente vai modificando o nosso modo de pensar sobre algumas coisas, vai desescolarizando e cada vez mais entendendo o que é ser homeschooler, né? E para as pessoas que não praticam homeschool também é muito importante, porque ela pode inclusive começar a cogitar a possibilidade de ensinar seus filhos no lar, ou por curiosidade mesmo, né, saber como é esse negócio de educar os filhos no lar, né, como essas coisas funcionam. Então é válido para todos os públicos. Então eu quero convidar você nesse momento, você que está assistindo, lembrou de alguém nesse momento que gostaria de assistir essa live, clica nesse aviãozinho aí, olha, eu vou clicar aqui no meu, clica no aviãozinho aí e envia para as pessoas que você conhece, tá? Envia pelo menos para umas 10 pessoas aí, para que elas possam acompanhar essa live também. Às vezes é um conteúdo que vai acrescentar na vida dela, tá bom? Eu faço isso agora para que elas possam já pegar o negócio em andamento, né? Oi, Felipe, boa noite. Seja bem-vindo aqui à nossa live número 5. Oi, Biba, tudo bem? Boa noite. Ana Beatriz, lá de Osasco, entrou, minha amigona do coração. Também estou muito feliz que vocês estão aí online comigo, tá? Então vamos lá. Tema de hoje: como é a minha rotina homeschool? Coloquei minha porque eu pretendo compartilhar com vocês como é realmente a minha rotina, né? Então, como eu disse, a escolha do tema é devido às questões que nos fazem, né, na fila do mercado, e na rua, em qualquer lugar. As pessoas perguntam, né, como é a rotina de uma família homeschooler, então nós vamos aí falar sobre isso. Primeiro, para falar sobre rotina, como uma boa estudiosa das palavras, do significado das palavras, eu gostaria de tratar com vocês a respeito do que é rotina, para a gente alinhar aí os ponteiros, para a gente realmente conversar sobre o que é rotina para mim, se isso é rotina também para você. Tá bom? Então eu quero assim chamar você a participar nesse momento. Escreva aí na sua opinião o que é rotina, tá? Sem a gente ver ainda o dicionário. O que é rotina para você? Coloca aí com as suas palavras, de modo bem objetivo, bem resumido, o que é rotina. Vamos ver o que as pessoas vão falar sobre o significado de rotina e depois nós vamos conferir no dicionário Webster e no dicionário Aulete, que são os dois dicionários que eu gosto muito de utilizar aqui nos meus estudos, tá? Olha lá, a Josi entrou. Oi, Josi, tudo bem? A Josi eu conheci lá no curso em São Paulo, né, do curso do Pablo. Olá, Felipe, o que fazemos todos os dias? Um roteiro, né? Rotina, então, é o que a gente faz todos os dias. E você concorda com o Felipe?
né? Coloca aí a sua opinião. O que é rotina para você? Tá? Você tem uma rotina? Você costuma seguir uma rotina? Né? Coloca a sua frase aí de modo bem objetivo, né? O que você acha que é uma rotina? Olha lá, rotina é o hábito, é a organização dos hábitos e práticas do dia a dia. Rotina é a estrutura de como você estabelece seu dia, suas atividades. Então é algo estabelecido, né? Hábito. Tudo a ver, né, com essas afirmações. Eu vou ler aqui para você, então, para vocês, o que é rotina de acordo com o dicionário Webster, tá? É uma definição bem simples que ele traz pra gente e diz assim: rotina é qualquer hábito ou prática regular não acomodada às circunstâncias. Olha que interessante. Então nós temos aí palavras-chave, né? Hábito é uma palavra-chave, inclusive vocês colocaram aí de várias pessoas que escreveram, três pessoas na verdade, duas, já escreveram a palavra hábito, né? Então, hábito, qualquer hábito ou prática regular, que é não acomodada às circunstâncias. Eu vejo aí circunstâncias como imprevistos, né? Então, acho que a rotina, o Webster quis dizer que a rotina é algo que acontece no dia a dia e que independe dos imprevistos naturais. Não sei, acho que a rotina da época de Webster, né, de Noah Webster, era muito mais tranquila do que a nossa de hoje em dia. Né? Estabelecer uma rotina atualmente, na nossa geração, ela deve ser muito mais complicada do que estabelecer uma rotina na época de Webster. Imagino eu, tá? É algo que me vem aqui como insight. E no dicionário Aulete diz que rotina é o caminho utilizado normalmente, é um itinerário habitual, uma sequência mais ou menos maquinal de atos e procedimentos habituais, um quadro cronológico das atividades realizadas diariamente, né? Então, vejam aí, a palavra hábito, a palavra regular, a palavra normalmente, sequência, maquinal, procedimentos habituais, diariamente, são termos que estão aí dentro dessas definições. Então, a gente já começa a perceber, então, o que é uma rotina. É aquilo que todo dia a gente prevê que num dia normal nós faríamos. Né? Então, o que você faz num dia normal, sendo uma família homeschooler? Como funciona um dia normal, um dia sem imprevistos, ok? Nós não estamos contando aqui com imprevistos. Como é um dia normal de uma família homeschooler? E hoje eu vou falar para vocês como é a minha rotina, tá joia? Então, num dia normal, geralmente eu me programo para dormir 5 horas, tá? Esse é o tempo de sono que eu preciso. Mais do que isso, geralmente eu acordo mal. Eu não sei você, talvez você seja diferente em sua estrutura biológica, né, seu metabolismo. Talvez você necessite aí de 8 horas de sono, mas no meu caso, 5 horinhas de sono já são suficientes para mim. Então, geralmente eu acordo 5h30, né, para fazer um devocional. Né? Então, isso eu falo, gente, quando eu estou realmente saudável, quando eu fui dormir no horário correto, eu programo para acordar aí 5h30 da manhã. Acordei 5h30, faço aí um devocional, né? Geralmente eu deixo as crianças dormindo e faço o meu tempo. Até o Anderson, às vezes nesse tempo ele está dormindo também, ou se não está dormindo lá na cama, ele já está no sofá ali assistindo um jornal da manhã, ou assistindo um esporte ali, ou dormindo com a televisão ligada. Às vezes acontece isso, porque ele é um cara que às vezes tem uma insônia, né? De repente vem a insônia e ele não dorme um sono tão tranquilo. Mas faço então minha leitura bíblica, aquela legendada que eu tenho comentado com vocês, né, no Instagram. E às 6h20, depois de fazer esse momento devocional, da leitura bíblica e oração, 6h20 eu tô indo na academia. Isso daí é uma coisa que eu estabeleci pra mim, na minha rotina de mãe homeschooler esse ano. E é incrível, gente, eu falo pra vocês que o exercício físico é algo que tem mudado
o meu comportamento no dia a dia, porque ele me dá um gás diferente. Por mais que antes eu pensava assim, não, eu não vou, porque senão eu vou ficar cansada. É ao contrário, eu vou na academia e eu volto mais disposta. Eu vou na academia e eu passo o dia melhor do que quando eu não vou. Entendem? Então, é algo que eu recomendo para a rotina de uma mãe homeschooler, pensar no exercício físico para que ela, assim, tenha o tempo dela de cuidado, né? Nós precisamos pensar em reservar o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de cuidados com a saúde, o nosso tempo de mimo nosso, que nós vamos fazer uma unha, que nós vamos ao cabeleireiro, enfim, alguma coisa assim. Nós temos que ter o nosso tempo também. Afinal de contas, uma mãe homeschooler está 24 horas no ar com os filhos aí, né, em casa. Então a gente tem que ser muito criativo para, nessa rotina de mãe homeschooler, realmente separar um tempo para ter esse tempo a sós com Deus, ou a sós conosco mesma, né, com a gente mesma, né, a sós com a gente mesma. Então, 5h30 acordo, 6h20 academia, 7h30 as crianças acordam. E geralmente esse horário eu estou chegando. Isso quando eu não acordo mais tarde. Porque se eu acordar mais tarde, eu estarei na academia a hora que eles acordarem. Aí você pode falar, nossa Dani, mas seus filhos acordam sozinhos? Então, isso foi uma discussão aqui em casa, porque eles já são grandinhos, né? Eu estou falando aí de filhos que já são pré-adolescentes ou adolescentes. Então, eles têm a obrigação aqui em casa de colocar para despertar ali o relógio do celular, o despertador ali, para que eles acordem, né? E eu falo para eles que quem não acorda cedo perde oportunidades na vida. E isso acontece, porque às vezes eu e o Anderson, nós vamos tomar café juntos no posto, né? A gente tem um posto de conveniência aqui perto de casa. E de vez em quando a gente faz uma graça, né? E vai comer um pão na chapa lá junto. E eles vão com a gente, eles gostam de ir com a gente, mas se eles não acordam cedo, se eles não estão acordados, eles ficam. São coisas que ensinam, são parábolas da vida para os nossos filhos, tá? Então, eu tenho feito dessa forma, ok? Se você não concordar comigo, coloca uma questão aí, pode perguntar, tá, gente? Estou contando para vocês como é a minha rotina, mas você tem toda a liberdade de colocar aí nos comentários aquilo que você pensa a respeito disso ou qual é a pergunta que você tem para fazer, tá bom? Então, depois que as crianças acordam, 7h30, aí começa a rotina delas, né? Elas dão início, então, àquilo que nós estabelecemos como rotina familiar, tá? Então, nessa hora que eles acordam, a gente tem um combinado aqui, que é para sentar na mesa só depois de arrumar a cama, só depois de pentear o cabelo, só depois de lavar o rosto, ou seja, sentar para tomar o café direitinho, né? Por que isso aconteceu? Porque a Carol, por exemplo, ela tem o cabelão assim, né? Às vezes arma o cabelo dela, né? Então, a gente começou a pegar no pé dela para que ela estivesse apresentável na mesa. E isso é importante, né? Imagina, a criança acorda e vai com o cabelo tudo, né? Tudo pra cima, com a remela nos olhos, com a boca ali babadinha ali, que acabou de acordar. Então, mesmo que seu filho seja pequenininho, já começa a falar pra ele, vai sentar na mesa com a mamãe para tomar café, vai primeiro lavar o rosto, né, arrumar o cabelinho, vai arrumar a cama naquilo que a criança consegue fazer. Então, aqui em casa é assim que funciona. Eles arrumam a cama, fazem a higiene inicial do dia e sentam na mesa para tomar o café. Às vezes, eu já tomei café, né, mas num dia normal, eu planejo tomar café ali junto com eles, nesse horário. Tá bom? Depois que eles tomam café, a gente começa então as atividades. Eu até falo para eles assim, olha, retira a mesa do café. E isso é importante, tá? Porque tem coisas que eles podem fazer. Então, às vezes eu vou para a máquina de lavar e eles vão retirando a mesa do café. Então, enquanto eles tiram a mesa do café, eu estou fazendo outra coisa. E o pai está trabalhando também no escritório, que a gente trabalha home office, né? A nossa família trabalha em casa. Então, é uma vida diferente
que eu tinha antes, né? Antes eu tinha um trabalho fora de casa, então geralmente as famílias homeschoolers, se tem um que trabalha fora, o outro é quem fica direto em casa, né? A maioria das famílias trabalham home office, então as famílias homeschoolers, tá? Então isso é importante mencionar também. Então, assim, tem os cuidados com a casa, né? Eles fazem ali os cuidados iniciais com a casa, tira algumas coisas do meio do caminho, pega o xixi da cachorra, o cocôzinho da cachorra ali, coloca a ração pra cachorrinha. Terminou de fazer isso? Vamos fazer atividade, tá? E nisso, geralmente, são umas 8h30, mais ou menos. 8h30, por aí a gente senta então para fazer essas atividades. Quanto antes a gente adiantar essa atividade, melhor é para todos nós, né? E dentro dessas atividades, geralmente eu faço de manhã as atividades que eles necessitam da minha ajuda, tá? Por quê? Porque é o tempo que eu reservo para dar atenção para eles. No período da manhã, para mim, é o melhor horário para dar essa atenção para eles. Então, eu ensino a Carol e ensino o Bruno. A gente tem um currículo pré-estabelecido, mas isso aí entraria num outro assunto para a gente falar em outra live, tá bom? A respeito do currículo, a respeito daquilo que nós fazemos como atividade, tá? Mas esse período da manhã, antes do almoço, eu estou com eles na mesa. Depois desse período, junto com eles, explicando, geralmente vem o horário de almoço, né? E às vezes, enquanto eles estão fazendo atividade, porque teve um momento de explicação e depois tem um momento de exercício, um momento de escrita, e não necessariamente eu preciso ficar ali do lado acompanhando. Então, o que eu faço? Nesse momento, eu costumo fazer o almoço. É a hora que eu deixo eles fazendo ali a atividade, é na cozinha que eles fazem a atividade, né, na mesa da cozinha, e eu tô lá picando o alho, picando a cebola, lavando o arroz, colocando tempero na carne, colocando na panela de pressão. Então eu estou ali movimentando as coisas do almoço enquanto as crianças estão fazendo as atividades da manhã, né? É dessa forma que funciona um dia normal, tá? Vamos deixar claro que isso é o que eu planejo para um dia normal, certo? Depois do almoço, porque eles estão ali terminando a atividade, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho, eles estão terminando a atividade quando o almoço está encaminhado. Até o Bruno me ajuda muito nessa questão do almoço, porque ele já sabe fazer arroz, ele já sabe colocar um feijão de molho ali, né? Então ele deixa as coisas meio ajeitadas para mim quando eu preciso, né? A Carol ajuda também de certa forma com a louça, né? E a gente vai se ajustando ali. Quando a gente vai almoçar, eles recolhem as coisas do homeschool, a gente arruma a mesa do almoço e a gente senta para comer junto. Chama o pai, se o pai tá em casa, né? Vem a mãe, vem os filhos, senta todo mundo na mesa, almoça e depois arruma as coisas do almoço. À tarde, Dani, o que você faz? Você senta de novo com eles? Né? O que você faz à tarde com as crianças? Geralmente, no período da tarde, eles têm atividades independentes. O que eu chamo de atividades independentes? São aquelas atividades que eles conseguem realizar sozinhos, sem a minha ajuda, sem necessariamente eu estar ali, né, oferecendo ali uma atenção demasiada, né? Eles conseguem fazer aquilo com certa autonomia. Então, é importante que você tenha anotado no seu fichário da mamãe, nos seus registros, no seu caderno como mãe homeschooler, que você anote determinadas atividades que eles conseguem, que seus filhos conseguem fazer sozinhos. Porque dessa forma, em determinados momentos em que você precisa resolver algumas questões como mãe, né, às vezes você precisa fazer um outro tipo de trabalho em casa e você não necessariamente consegue ficar ali junto com a criança, você precisa pensar em oportunidades de aprendizagem para ela, né? Mas você também pode permitir que ela faça isso sozinha,
né? Existem algumas atividades independentes que eu vou sugerir para vocês na próxima live. Inclusive, eu não sei se vai ser a próxima, tá? Mas nas próximas, talvez eu planeje aí uma live sobre currículo. Então, nós vamos falar sobre quais as atividades independentes, sobre quais as atividades dependentes e tudo mais para compor essa grade de atividades, de sugestões, né, para eles fazerem, ok? E eles também têm no período da tarde um tempo para brincar, um tempo para tomar vitamina D, como eu falo aqui em casa, né? É o horário que eles saem um pouco de dentro de casa e vai ali na grama, ou a gente pega, se eu tiver com tempo ali hábil, nós vamos na biblioteca. Mas o que é um dia normal? A tarde é o tempo da brincadeira, a tarde é o tempo das atividades independentes, a tarde é a hora de estar um pouquinho mais relaxado, mas também preocupando-se aí com a aprendizagem, ok? Até na hora da brincadeira, às vezes eu estou aqui no computador produzindo algum material e ouvindo a brincadeira que eles estão fazendo ou entendendo aí qual é o filme que eles estão assistindo. É muito difícil eles assistirem TV, mas se eles estão assistindo filme, qual é o filme que eles estão assistindo? Então, é nessa hora que a gente conversa sobre isso, né? Que a gente fica atenta a essas questões. Olha lá, a Letícia colocou: às terças e sextas, meu filho estuda sozinho pela manhã, pois estou trabalhando. Legal, Lê, essa é uma rotina que você estabeleceu, né? Atividades independentes, tenho feito isso. Isso mesmo. Então, essas atividades independentes você já está aplicando, então, nas terças e sextas, né? Visando esse tempo seu de trabalho. Isso é muito importante, gente. E assim, quando as crianças já se acostumam com esse formato, elas não vão ficar questionando a sua ausência, porque elas já entenderam que isso faz parte da rotina, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios da rotina já já. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Tô falando demais, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, inclusive, à tarde, você pode, se você tiver tempo, sentar para jogar algo com eles, né? Ou ler juntos, né? Algo assim que não pode faltar na rotina é a leitura. Eu vou comentar isso também mais pra frente. Então, assim, o que tem à noite? Depois que finaliza o período da tarde, aqui em casa a gente tem o período aí do jantar. Na verdade, não é um jantar como aquela família Doriana, sabe? Todo mundo ao redor da mesa e todo mundo sorrindo ali, os pratos e a mesa posta. Na minha casa, o jantar não é assim, gente. O jantar às vezes é um lanche, às vezes é um restaurante, né? Ou às vezes é o roscovo, né? São essas comidas aí que é o restante do almoço. Às vezes eu faço um pouquinho a mais no almoço para que na janta eu não precise me incomodar em fazer, né, a comida à noite. Eu não gosto de fazer comida à noite, isso é uma característica minha. Talvez você goste de ir no fogão à noite, isso é maravilhoso, né? Mas não é o meu dom nesse aspecto. Então, a gente janta dessa forma, né, sem ser família Doriana, e a gente tem esse tempo de qualidade juntos, geralmente à noite. É o tempo que a gente senta no sofá, todo mundo junto, ou as crianças fazem alguma coisa na mesa ali da sala, ou a gente joga um banco imobiliário, ou a gente mexe com xadrez, ou eu fico lendo algum livro e a Carol fica pintando e o Bruno fica assistindo algum vídeo de avião no celular. Enfim, a gente tá junto, sabe? Às vezes cada um tá fazendo alguma coisa, mas a gente tá junto ali. Oi, Tauana, tudo bem? Então, depois do jantar, né, depois desse tempo de qualidade juntos, que geralmente a gente tem, 22 horas, isso é regra aqui em casa, as crianças vão dormir. Quando eles estão muito agitados, 22 horas vai dormir a Carolina e 22 horas e 30 minutos vai dormir o Bruno. Por quê? Para eles não irem pro quarto e ficar ali conversando e rindo e tudo mais. Eu sei que eles são irmãos, mas senão eles não dormem, né? Então a rotina acontece dessa forma. Ah, Dani, mas por que 10 horas? Né? Meu filho vai dormir meia-noite e pouco, 1 hora. Gente, não funciona. Se eu quero que eles acordem 7h30
ou até antes disso, às vezes, para fazer alguma atividade, eu preciso das crianças dispostas, elas precisam dormir, elas precisam ter um sono de qualidade para poder acordar dispostos no dia seguinte, né? Oi, Ana Heller, boa noite. Então, 10 horas as crianças vão para a cama. E nós, os pais, né, eu e o Anderson, geralmente é 23h30, né, 11h30 da noite, nós estamos aí indo deitar. Ou a gente dorme, acaba dormindo no sofá da sala, isso acontece às vezes, né? Então, essa é a nossa rotina. E quando as coisas não dão certo, né? Oi, Thaís, tudo bem? A princesa Tata entrou aí na nossa live. Quando as coisas... Seja bem-vinda, viu? Quando as coisas não dão certo na nossa rotina, como é que a gente faz? Então, eu já cheguei em algumas épocas da minha vida aí, como mãe homeschooler, a ficar um pouco desesperada, a brigar com o marido. Tipo, o marido dá uma olhada para os filhos e fala, vamos tomar um sorvete? Aí você fala assim, querido, eu estava no meio de uma explicação, né? Ou eu estava planejando fazer outra coisa. O que você fez da minha rotina? Né? Você já fica ali com o cabelo em pé. Não, quando as coisas dão errado agora, na verdade não saem como eu planejei, agora eu aprendi a observar as oportunidades de aprendizagem aonde nós vamos. Então, se eu tenho uma consulta médica no período da manhã e seria aí o período da nossa aprendizagem juntos ali na cozinha, né? O que geralmente eu faço? Eu levo eles junto comigo, né? E na espera do consultório, eu ensino algo para eles. Eles aprendem observando uma secretária de um consultório. Eles aprendem o modo que eu converso com as pessoas na rua. Eles aprendem, ou seja, né? Aliás, a gente não está guardando os filhos numa bolha, né? Então eles acompanham esse ritmo da família, né? E vão, na verdade, aproveitando essas oportunidades, tanto de relacionar com outras pessoas de quaisquer idades, né? Ou de aproveitar assim para aprender algo diferente. Geralmente quando eles vão comigo em algum consultório médico, alguma coisa assim, se eles puderem entrar, né, às vezes eles perguntam coisas pro médico. É muito engraçado, sabe? Porque o homeschooler, ele fica muito curioso a respeito das coisas. Ele não tá enfadado com relação ao conhecimento. Então eles entram e eles ficam assim, o que é isso aqui? Né? Para que serve isso? Desde quando você é médico e não sei o que, eles começam a fazer perguntas. É muito interessante isso. O médico até dá risada, aprecia, explica, né? É muito legal isso. Agora sim, é bom ter uma rotina. Apesar de saber que nem sempre vai dar certo a nossa rotina, é bom ter uma rotina? O que vocês acham? Eu quero ouvir vocês agora, né? Nós temos aí algumas pessoas online. É bom ter uma rotina? Dá o joinha pra cima, quem acha que é bom ter, e dá um joinha pra baixo, na verdade, né? Um negativo aí, pra você que acha que não é bom ter uma rotina. O que você pensa a respeito disso? Coloca aí pra mim a sua opinião. É bom ter uma rotina ou não? O que vocês pensam sobre isso? A Carla acha que ajuda. A Leda também. A Letícia também. Então, nós temos aí algumas opiniões, né? Pois é, se nós pesquisarmos, inclusive aí, os psicólogos de plantão, né? Não sei se tem algum psicólogo que vai assistir a nossa live, pode comentar depois, né? Olha lá, a princesa Tata, a Thaís falou, tem que ter objetivos claros, metas alcançáveis. A Lê Borges disse que acha legal também. E a Leda fala, eu acho fundamental, né? Agora a Letícia aqui tá falando, Carla, deve conhecer, né? Mas como você falou, imprevistos acontecem, a Thaís colocou, e temos que saber lidar. É isso mesmo, a gente tem que saber lidar. A rotina, ela não serve para nos engessar. Isso que é importante a gente falar. A rotina, ela não serve para nos engessar, ok? A gente tem que ter flexibilidade suficiente para
estar além da rotina, pra gente pegar a rotina como algo assim que nos deixa mais tranquilos. Então é aí que eu vou falar pra vocês. É bom ter uma rotina? Sim, é bom ter uma rotina. Tá? Como pedagoga, eu digo pra vocês que já fui professora em sala de aula, eu preciso ter uma rotina como professora. E eu preciso ter uma rotina como mãe que ensina aos meus filhos. Sim, eu preciso. Porque as crianças ficam mais tranquilas, o coração aquieta, né? Elas acordam sabendo que as coisas vão acontecer nessa ordem, que as coisas vão acontecer dessa forma, e o coração aquieta, entendeu? E é isso que é importante numa rotina. E além das crianças acalmarem também, quando você estabelece uma rotina, os pais também ficam tranquilos. Nós ficamos mais tranquilos quando nós sabemos exatamente como as coisas irão acontecer. Não é como as coisas irão acontecer, porque o recheio disso é um imprevisto, né? Às vezes você começa a ensinar a matemática e vai para a geografia de um modo imprevisto. Mas é importante que você tenha ali o que eu vou traçar como padrão, como algo normal do meu dia a dia. O normal do meu dia a dia, gente, é de manhã eles acordarem 7h30, fazerem as atividades almoço, atividades acompanhadas, e à tarde, atividades independentes. Então, isso é o básico da minha rotina. Então, eu preciso, né, ter isso estabelecido. Obrigada, Caetano. Caetano é missionário lá em Angola. Eu estive na casa dele, hospedada. Tenho um carinho muito grande pela sua família, viu, Caetano? Estou muito feliz de vê-lo aqui, né, acompanhando a live. Mande um abraço aí para a Adna, para sua filhinha linda, para todos os irmãos aí da igreja de Angola, tá bom? Vamos lá, então. É importante porque as crianças ficam mais tranquilas, os pais ficam mais tranquilos, a sua agenda ganha uma certa estabilidade para que você possa programar alguns compromissos, você consegue se programar melhor. Nossa, eu tô igual a Frozen, né? Olha aqui minha mecha branca. Tô igual a Frozen. É uma parcela aqui de sabedoria ou coração gelado, né? Enfim. Há uma programação estável na agenda, a organização do tempo, você consegue programar melhor, né, o seu tempo, e você consegue dar foco às prioridades, você consegue aí estabelecer prioridades dentro daquele tempo, né, que você já sabe que tem disponível. Aí você pode me perguntar assim, Dani, mas quanto tempo um homeschooler precisa de estudo formal? Né? Porque existe o tempo de estudo informal e o tempo de estudo formal. O formal é aquele que você abre o fichário e você ensina e a criança escreve e você abre o livro, é o formal. Agora o tempo informal é aquele tempo em que a criança aprende também, mas aprende brincando, aprende visitando lugares, aprende passeando, aprende conversando. Então o aprendizado acontece o tempo todo, tá? Mas tem o aprendizado já planejado e o aprendizado não necessariamente assim, né? Planejado, ok? Então, assim, quantas horas precisa para ensinar um aluno homeschooler? Eu falo para vocês que geralmente uma criança que leva 5 horas na escola, na verdade um professor, né? Um professor que demora 5 horas por dia lá na escola para ensinar algo para os alunos, né? A rotina da escola é 5 horas. Em casa, em 2 horas, a gente cobre o mesmo conteúdo, ou a gente cobre essa rotina que aparentemente é escolar, tá? Por que eu falo isso? Porque rende mais, a gente consegue dar atenção para aquela criança de modo personalizado e ela consegue render também sem se distrair com outras coisas, não cai um lápis, ela fica olhando para trás, né? E uma dica que eu dou para vocês sobre essa questão de lápis cair, né? Que você tenha em mãos já o seu material ali para que a sua rotina não seja atrapalhada por esses imprevistos. Por exemplo, cadê minha borracha? Cadê minha cola? Cadê minha régua? Então tem ali o seu kit, a gente chama o kit homeschool, é uma fruteira que anda pela nossa casa aqui, com rodinha e tudo. Então a gente coloca tudo que precisa para estudar ali. Então, vai começar a estudar, pega o kit, traz ali do lado e ninguém precisa ficar levantando para
procurar essas outras coisas que estão faltando, entendeu? Tá? Agora, qual é a rotina recomendada para quem não faz homeschool integralmente? Existem algumas famílias que estão ensaiando entrar no homeschool, né? Famílias que estão ali paquerando o homeschool, mas ainda não tomou coragem, né? O que eu faço, Dani, na minha rotina de homeschool parcial? Ok? Aí a gente entra em outra discussão se isso realmente existe, mas se seu filho ainda vai na escola e você está tentando estabelecer uma rotina de ensino formal em casa, eu vou dizer para você priorizar o essencial. E na minha casa, o essencial é a leitura da palavra. Eu não sei o que é o essencial na sua casa, mas na minha casa, o essencial é a palavra de Deus. Então, eu recomendaria para você que você fizesse a leitura da palavra junto com seus filhos, né? Que você fizesse leitura de contos, enfim, que a leitura esteja presente na rotina da sua família, mesmo que essa criança vá para a escola diariamente, né? Todos os dias. Porque aí no período que ela está com você, você pode ter esse tempo de qualidade junto com ela, de ler junto, de orar junto, de olhar nos olhos, né? Não sobrecarregue seus filhos com lições nessa rotina de homeschool parcial, tá bom? Por quê? Porque a escola às vezes é muito maçante em termos de atividades lá e atividades de casa, né? Lições de casa. Então, se ela tiver lições de casa e ainda mais as suas vontades de fazer determinados conteúdos com ela, vai ficar desgastante, vai ficar maçante sim, tá? Então, pense em relação a isso, para você não sobrecarregar seus filhos, ok? Agora eu tenho aqui como último tópico as recomendações para a rotina de uma família homeschooler. Então, a recomendação, eu falei um pouquinho da minha, olha lá, a Carla tá paquerando homeschool, né, Carla? Então, segue aí o nosso perfil no Instagram, que a gente tá colocando muito vídeo aí com muita informação, tá? Lá no YouTube também tem algumas lives que a gente já fez, não sei se você já viu, mas você pode estar pegando algumas dicas aí, né, que vão esclarecendo melhor essas coisas para você. Inclusive, se você tiver pergunta, manda para mim, que de repente a sua pergunta pode ser o tema da live, né, da próxima live. Gente, recomendações para rotina. Falei da minha, mas eu tenho algumas recomendações para você. Planeje então um dia normal. O que é um dia normal para você? O que você quer que aconteça num dia de homeschool? Tá bom? Coloque aí no papel. Priorize o essencial. Isso serve para a família que faz homeschool parcial ou para a família que faz o homeschool integralmente. Evite o conteudismo. O que é o conteudismo? É você ficar querendo preencher todas as folhas de um livro didático. Isso, tem famílias que gostam muito de utilizar livros didáticos porque elas se sentem mais seguras com esse tipo de material, mas é importante que você saiba que o homeschool é um caminho mais livre, é um caminho mais libertador, sinceramente, porque a criança, ela precisa ser ouvida, certo? Isso deveria ser dessa forma na escola, inclusive. Então, você percebe pela criança que ou ela tem muita dificuldade em determinado assunto e não dá para você prosseguir naquela página do livro, da página seguinte do livro, ou ela não quer necessariamente tratar sobre aquele assunto. E o querer, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, ensinar alguém que não quer aprender é terrível, porque é igual dar de beber a um cavalo que não tá com sede. Você tenta dar água para ele, ele não quer, porque ele não está com sede. Tá? É isso mesmo, Lê, tente desescolarizar, é um processo, viu? E dói, tá? Vou falar pra você, desescolarizar dói. Ela colocou aqui, estou tentando desescolarizar. Dói, mas você vai conseguir. E quanto mais desescolarizar, melhor vai ficar o seu homeschool, tá? Porque é um caminho libertador mesmo. Agora, então eu não posso ser conteudista, eu não posso pegar um livro e segui-lo? Pode, claro que pode, mas você não pode ficar amarrado naquilo, na sua rotina, senão você vai pirar. Essa é a verdade, você vai enlouquecer como mãe, tá? Então, o que eu percebi? Eu comecei, até porque os nossos filhos amadurecem, tá? Eu tinha um material que eu imprimi aqui pra Carol, que era o material Caderno do Futuro,
E esse material do Caderno do Futuro foi interessante no começo da alfabetização da Carol. Tem mais folhas para serem preenchidas dentro do material Caderno do Futuro? Tem, a gente não terminou ainda. Mas eu comecei a perceber que a Carol amadureceu. E os desenhinhos do Caderno do Futuro, pelo menos do ano em questão, não estavam mais sendo interessantes para ela. Você sabe o que ela está estudando agora? Os sistemas do corpo humano. Ela quer estudar sistema nervoso, ela quer estudar sistema respiratório, digestório. Ela quer estudar essas coisas. Eu vou dizer não para ela e dizer assim, não, nós temos que terminar o Caderno do Futuro. Não, não precisa ser assim, entende? Então você olha para o seu filho e tenta ajustar as necessidades dele, né? Obviamente você não vai fazer a vontade dele no sentido de, né, deixá-lo fazer qualquer coisa, deixá-lo à própria sorte, né? Como algumas pessoas gostam de defender a ideia. Deixa que a criança vai aprender, uma hora ela aprende. Não, não dá para ser assim. A criança abandonada, né, à própria sorte, ela envergonha a sua mãe. Tá? Isso é uma palavra certa e séria, né? Então, evite o conteudismo, priorize o essencial, planeje um dia normal e saiba que imprevistos acontecem, mas nem sempre. Tá? Imprevistos acontecem, mas nem sempre. Ou seja, não enlouqueça quando vier um imprevisto, mas não torne todos os dias de imprevistos. Né? Não faça com que todos os seus dias sejam dias mal planejados, senão você também vai enlouquecer e seus filhos vão enlouquecer juntos, tá? Porque eles vão ficar ali, eles vão ficar bastante inseguros a respeito do ensino no lar e eles vão acabar trazendo essa insegurança até para a aprendizagem, para o comportamento deles. Eles vão aprontar mais porque não tem uma rotina e tudo mais. Isso acontece. Esteja sensível, aliás, observe as oportunidades de aprendizagem ao seu redor, tá? É importante que você observe essas oportunidades. Eu falei um pouquinho a respeito das saídas, né, de casa, e isso é importante. Esses dias nós comemos abacaxi aqui em casa, o Bruno tirou a coroa, a gente cortou a coroa do abacaxi, e esse menino foi pesquisar como é que se planta abacaxi. E não é que ele fez isso, os procedimentos que colocaram lá no vídeo, colocou lá no copinho d'água a coroa do abacaxi, ficou uns dias na água até criar aquela raiz, né? Os brotinhos foram aparecendo, as raizinhas foram crescendo, né? Ali no copo. Depois que cresceu um pouco, esse menino abriu um buraco ali no chão e colocou essa coroa de abacaxi. Se vai crescer ou não, eu não sei, mas são oportunidades de aprendizagem. Então eu não vou podá-lo nessa obra aí, nessa situação, na atitude dele. Por quê? Porque eu tenho uma rotina? Não, eu não vou cobrá-lo, né, de fazer isso ou interromper a nossa atividade por causa disso, porque ele está aprendendo. Né? Vai no mercado, observando o preço, está aprendendo. Né? Vai numa feira, está aprendendo. Vai numa loja, enfim, vai na vizinha, na costureira. Em todo momento tem oportunidades de aprendizagem. Então esteja atento a isso. Última dica aí é: esteja sensível ao direcionamento do Espírito Santo. Eu não sei qual é a sua fé, mas aqui em casa o Espírito Santo me mostra o caminho que eu devo andar. De verdade, gente. E no começo do meu homeschool, eu lembro muito bem isso, que eu estava assim bastante perdida ainda. Era uma época que não tinha muita gente do meu conhecimento, pelo menos, que fazia homeschool. E eu estava um pouco insegura. Então eu dependia muito do direcionamento de Deus. Então a inspiração vinha muitas vezes no dia a dia. Eu tinha uma rotina estabelecida, que eu já tinha escrito no meu caderninho, tinha, mas eu estava ali atenta à voz de Deus, falando comigo naquele momento, falando comigo diariamente, e isso eu tenho tentado manter todos os dias, tá? Então faça isso também. Comece a analisar aí, a observar, estar sensível à voz de Deus, aquilo que Ele direciona você para ensinar os seus filhos. Às vezes você olha para o seu filho e você percebe que ele não está bem.
Afinal de contas, nem todos os dias nós estamos bem. Nós que somos mães ou pais, nós não estamos bem todos os dias. Então, se nós é que não estamos todos os dias bem, né, às vezes os nossos filhos também não estarão. Então a gente precisa estar sensível a essa situação também, para que a gente possa atender as necessidades deles, né? Isso é muito importante, tá bom? E sabe aquela pulguinha, às vezes atrás da orelha, que é como se Deus estivesse mostrando para você que há algo no caráter do seu filho que precisa ser trabalhado? Então, às vezes, você vai ter que deixar a matemática, a geografia de lado. Claro que você pode trabalhar as coisas dentro das disciplinas, mas às vezes você vai ter que parar tudo para trabalhar sobre um tema em questão. Uma vez eu fiz isso sobre o tema coragem, né? Coragem. O que é coragem? Foi um tema necessário dentro da minha casa. E nós fizemos um estudo de palavras com base no tema coragem. Era o conteúdo do dia? Não era. Mas foi necessário a gente atacar esse tema aí, né, para que fossem sanadas algumas necessidades, tá bom? Agora, para terminar, né, a gente tá indo pro final da nossa live aí, gente, eu acho que até passou rápido demais, eu não sei, eu tive essa impressão. Eu vou colocar aqui para vocês um versículo, né, que está lá em Deuteronômio 6, versículo 4 ao 9, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu comecei a pensar se existia algo, né, dentro da Bíblia que falasse sobre rotina. E o Espírito Santo me trouxe à lembrança esses versículos, porque esses versículos falam sobre rotina. Aqui está falando que essas palavras, né, que hoje te ordeno, ou seja, as palavras que Deus estava falando com o povo de Israel, ele estava orientando a estar no coração dos pais, mas também que esses pais ensinassem os seus filhos e dessas palavras falasse assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, ou seja, esse ando, né? Esse gerúndio, se eu não me engano é gerúndio, não estou lembrando da gramática, mas esse andando, assentando, deitando, levantando, o que é isso? Isso é uma rotina familiar. Isso é uma rotina, é o ensino da verdade no dia a dia. E ele ainda fala, coloque essas palavras, né, nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Ou seja, a gente está tentando descobrir o que é educação domiciliar, mas Deus já sabia disso faz tempo, né? É lógico, ele é Deus, mas ele já estava orientando o povo de Israel a fazer o homeschool. Gente, sem brincadeira, isso é a educação do povo hebreu, né? Isso é a educação do povo de Deus, do povo de Israel. E ele já estava orientando para que os pais ensinassem a verdade aos filhos no dia a dia. Então faça isso também, pegue verdades, ensine embasado na verdade os seus filhos diariamente. Na hora que vai dormir, na hora que vai tomar café, na hora que vai almoçar, na hora que vai jantar, na hora que vai tomar banho, na hora que vai pra feira, na hora que vai fazer uma compra no shopping, enfim, em qualquer momento você pode ensinar o seu filho, tá bom? Então não se sinta constrangido pela sua rotina, não se sinta pressionado pela sua rotina, ela serve para te ajudar. A rotina serve para te dar segurança, para dar segurança para sua família. Então, se ela estiver te massacrando, reveja a sua rotina. Se a sua rotina estiver te estrangulando, significa que precisa ajustar alguma coisa, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero, assim, sinceramente, que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. Eu vou compartilhar
com vocês essa live lá no YouTube. Então, se você quiser, dentro de 24 horas, as pessoas podem assistir no Instagram, mas passou de 24 horas, você pode passar para a pessoa o canal da DR Educacional lá no YouTube. Tá? Eu preciso do seu like lá no YouTube e eu descobri que não é frescura desses youtubers não, tá? Esses likes servem para que o vídeo seja visto por outras pessoas. Então patrocina o canal, patrocina esses vídeos lá para que outras pessoas venham a ter acesso a essas informações. Isso é importante para quem educa no lar, isso é importante para quem não faz homeschool, isso é importante para todas as pessoas que se preocupam com os filhos. Tá bom? Isso é muito importante de chegar ao ouvido de todas as pessoas. Então, compartilhe essa live com alguém, siga o Instagram da DR Educacional, curte a página da DR Educacional lá no Facebook, ativa as notificações lá no Instagram, né? No botão seguir para ter acesso a todos os avisos que nós dermos lá. E entra no grupo do Telegram. Se você também tem o Telegram, nós estamos no Telegram também. E lá eu estou colocando o aviso das lives, tá bom? E colocando alguns posts bem legais com algumas dicas de materiais, de atividades e tudo mais. Tá bom? Você gostou? Dá um joinha aí, eu já vi o joinha da Márcia, já vi o sorriso da Nice, minha amiga Pinda, lá de Montes Claros. Eu tô muito feliz com vocês, viu? É mais uma live, é a 5ª live que a gente faz e se Deus quiser, isso vai só crescer e a gente vai conseguir fazer cada vez mais esses encontros. Tá bom? Carla, me manda suas perguntas. Pode mandar, tá bom? Se eu não te responder imediatamente, essas respostas virão em formato de live para você, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E eu estou aqui para servir vocês, para edificar a vida de vocês, tá? Porque esse foi um chamado que Deus me deu. Deus me falou que o meu chamado é restaurar famílias. Então eu quero realmente fazer isso da melhor forma possível, tá bom? Olha lá, a Carla está em São José dos Campos. Eu tenho algumas pessoas conhecidas em São José dos Campos que também fazem homeschool. Se você quiser, eu posso linkar vocês também, viu, Carla? Tá bom? Beijo, mãe. Manda beijo pro pai aí em Amparo, tá? Saudade de vocês. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.